Disposições finais e transitórias. Continuação. Texto e narração de Lírio Hoffmann Jr. O regramento atinente à tutela provisória, o novo CPC, é relativamente novo em nosso sistema jurídico, aplicando-se suas disposições à fazenda pública com temperamentos. Segundo alude o artigo 1059, a tutela provisória requerida contra a fazenda pública aplica-se o disposto nos artigos 1º a 4º da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992, e no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009. As limitações estabelecidas por essas leis em relação à tutela provisória, notadamente no que toca ao esgotamento do objeto da ação, sujeitam-se a juízo de ponderação em cada caso, uma vez que uma vedação a priorística não se afinaria com a garantia constitucional de amplo acesso à justiça. O artigo 1060, de seu turno, conferiu nova disciplina ao artigo 14 da Lei 9.289, de 4 de julho de 1996. Lembre-se que tal norma dispõe sobre as custas devidas à União, na Justiça Federal de 1º e 2º graus. Pela nova sistemática, aquele que recorrendo à sentença adiantará a outra metade das custas, comprovando o adiantamento no ato da interposição do recurso sob pena de deserção, observando o disposto nos parágrafos 1º a 7º do artigo 1007 do Código de Processo Civil, fecho aspas. O disposto no artigo 14 cuida especificamente do pagamento das custas devidas nos feitos e nos recursos que se processam nos próprios autos. A regra revogada dispunha que aquele que recorresse da sentença deveria pagar a outra metade das custas dentro do prazo de 5 dias sob pena de deserção. As regras transitórias também estabeleceram novas diretrizes à arbitragem. O artigo 1061 trouxe nova redação ao artigo 33, parágrafo 3º da Lei 9.307, que cuida da nulidade da sentença arbitral. Se não houve, por um lado, modificações substanciais, a novel disposição houve por bem aprimorar a redação do dispositivo, especialmente à luz das novas regras previstas no CPC. Eis a nova redação, aspas. A decretação da nulidade da sentença arbitral também pode ser requerida na impugnação ao cumprimento da sentença, nos termos dos artigos 1525 e seguintes do Código de Processo Civil, se houver execução judicial, fecho aspas. Por outro lado, houve preocupação por parte do legislador de 2015 a aplicação do regime do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ao microsistema dos juizados especiais. Ainda que as regras do novo CPC sejam aplicadas de forma subsidiária aos juizados, o que de certo modo dispensaria uma ressalva de ordem expressa, o novo Código, a de 1062, entendeu por bem dispor explicitamente sobre tal aplicação. Já o artigo 1063 assevera que, aspas, até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis previstos na Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no artigo 275, inciso 2º da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, fecha aspas. Com a eliminação do rito sumário pelo novo CPC, ficaria sem sentido a remissão contida no artigo 3º, inciso 2º da Lei 9.099. Deste modo, por intermédio de tal regra, resta possível aos juizados, ainda hoje, processarem e julgarem as causas que se sujeitariam ao rito sumário, então revogado. O novo CPC cuidou de aperfeiçoar também o regime de cabimento dos embargos de declaração opostos contra a decisão proferida no âmbito dos juizados. Segundo o artigo 1064 do novo CPC, o artigo 48 da Lei 9.099 de 95 passou a contar com a seguinte redação, aspas, caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil, fecho aspas. A revisão era necessária, especialmente por conta da remissão feita ao termo dúvida, que certamente não podia ser erigida à categoria de defeito do ato decisório. Conforme reiterado o entendimento doutrinário, a dúvida era a consequência advinda da omissão, da contradição e da obscuridade contida na decisão, razão pela qual foi adequada e conveniente a retificação. Outra modificação que nos pareceu salutar foi a unificação, a partir da nova codificação, do regime de interrupção do prazo para a interposição de outro recurso quanto da oposição dos embargos de declaração. É preciso lembrar
que a regra original contida no artigo 1050 da Lei 9.099 de 95 falava em suspensão do prazo. A partir de agora, especialmente por força da modificação operada pelo artigo 1065 do novo CPC, a oposição de embargos no âmbito dos juizados tem o poder de interromper o prazo, que deverá ser integralmente restituído para o uso de outros recursos contra a decisão impugnada. Finalmente, é preciso mencionar que o novo CPC teve pretensões a expandir-se além da esfera civil, compreendido o termo como toda matéria não penal. É que o artigo 1066 arvorou-se no sentido de garantir uniformidade também aos embargos de declaração opostos no âmbito dos juizados especiais criminais. Também naquela sede previu-se a possibilidade de oposição dessa espécie recursal no caso de dúvida, bem assim ainda a regra que garantia apenas a suspensão do prazo para interposição de outro recurso. A redação conferida agora ao artigo 83 da Lei 9.099 de 95, por conta do artigo 1066 do novo Código, exclui a referência ao termo dúvida e assevera que a oposição do recurso interrompe, também no âmbito criminal, o prazo para interposição de qualquer outra inquietude recursal. Chegamos ao fim deste episódio. Até o próximo!